Nasceu a 23 de agosto de 1957, em Cascais. Licenciada em História, opção História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa, frequentou entre 1991 e 93 o curso de Pintura da Academia de Artes Visuais de Macau, após anos de prática de pintura livre. Frequentou a International School of Art, em Monte Castello di Vibio, em Itália, e a Painting Masterclass na Slade School of Fine Art do University College of London, Reino Unido. Realizou mais de 2 dezenas de exposições individuais, 2 das quais em Macau e em Portugal. Realizou diversas exposições temáticas: águas livres, entre tempos, ambiências, fantasia, referências do tempo que passa e uma exposição retrospectiva por ocasião do lançamento do livro Isabel Nunes, um percurso na pintura e na vida, no Museu da Água da EPAL. É precisamente esta pintora, Isabel Nunes, que vamos receber neste À Conversa para conhecer mais um pouco da sua vida e também deste tal percurso grande e muito importante na sua pintura. Bem-vinda, Isabel. Muito obrigada. Isabel, é de facto é muito curioso e, aliás, eu penso também que o seu livro, ao qual eu acabei de me referir, diz tudo, não é? Um percurso na vida e na pintura, porque estas duas coisas estão interligadas. Sem dúvida, são muito ligadas, porque eu costumo dizer que a pintura corre nas veias. E isto porque o meu bisavô era pintor, o trisavô foi pintor, retratista na corte, irmão de um escultor também conhecido e com trabalho em Lisboa, e portanto seria uma coisa que faria parte da minha vida. Eu então vou-lhe pedir que refira os nomes, portanto, dos seus familiares, não é? Especialmente com a grande curiosidade é saber qual foi o que pintou na corte. Exatamente. E na corte de quem? Foi José Alberto Nunes, que tem o Dom Pedro IV pintado no Palácio da Bolsa e que pintou grande parte da nobreza da época, e muita da sua obra foi para a Igreja. Pintou Dom Pedro? Dom Pedro IV. Dom Pedro IV. Portanto, estamos a falar já finais do século XIX. XIX. Exatamente. E depois tem uma grande parte, aliás, a sua obra vai ser objeto de estudo, porque há uma grande obra que ainda está por identificar, porque eu tenho o inventário das obras dele, que é um livro interessantíssimo, que ele escreveu quando pintava, para quem e quanto custava cada trabalho. E parte da que homem mais organizado. Extraordinário. E parte da sua obra foi para a Igreja. Portanto, pintou muitas igrejas e retábulos para as igrejas. É curioso porque essa veia ficou-lhe também. Ficou. E eu, aliás, depois nós temos para mostrar aos nossos espectadores, temos, de facto, uma grande parte da sua obra que fizemos, editámos as imagens e, portanto, temos muito, mas há também, de facto, essa parte religiosa, ou pelo menos de figuras da religião católica, não é? Ou da religião cristã, digamos assim, melhor. Isso é e uma... o facto de eu lhe perguntar daqui um bocadinho se isso tinha a ver com a religião ou não. Mas, pronto, nós deixamos isto para a altura em que virmos os seus quadros. Portanto, eu cortei-lhe a palavra, estava a dizer que... Eu estava a dizer que é muito curioso, porque eu comecei a pintar cedo, comecei a pintar entre os 11 e os 12 anos, e na realidade, até aos 20 anos, eu só pintava rosto. Portanto, isto a propósito de ser retratista, o meu trisavô. Aprendeu, é fácil pintar, apanhar os traços de alguém, ou isso tem-se um talento natural para perceber? É assim, exatamente o retrato, eu não aprendi o retrato de acordo com o que se aprende na universidade. De qualquer maneira, eu acho que tem muito a ver com a pessoa. O captar as emoções, o captar os sentimentos, as sensações. Eu penso isso, a tal linguagem da alma. A tal linguagem a que se refere muito nos textos que escreve, não é? A Isabel faz disse-me que pinta desde muito novinha, mas que o facto é que a sua formação começou por ser uma formação, tirar História. Não é? Exatamente, porque eu comecei realmente a pintar cedo, e eu hoje chamo a atenção, sempre quando recebo jovens a ver o meu trabalho em algumas exposições, chamo a atenção à importância do papel do professor, e foi precisamente graças a uma professora que eu tive no liceu, que me estimulou, que fez despertar em mim esse sentido da pintura, e ao qual só abandonei aos 20 anos. E abandonei aos 20 anos por uma razão até muito positiva. Um pintor amigo, posso dizer o nome,
Pode dizer tudo, Isabel. Que Nós não queremos ficar aí com nada, nós queremos saber tudo. Quem eu gosto muito, João de Sousa Araújo, apreciando o meu trabalho, elogiando o meu trabalho, encontrando nele já os traços e a linguagem própria e individual que identificava a minha pessoa, disse-me, faltam aqui uns conhecimentos técnicos. Eu tinha optado de ir para a História, realmente, e então resolvi, na altura, parar, arrumei os meus pincéis, arrumei o meu cavalete e interiormente prometi a mim mesma que voltaria a pintar. E voltaria um dia... Mas já com outra, até com mais conhecimentos técnicos? Que voltaria a pintar um dia que tivesse formação. Para mim era muito determinante a formação. Aliás, a formação é determinante em tudo, não é? Não basta ser amador. Eu acho. É por muito talento que se tenha. Para mim era. Portanto, admito que haja pessoas que... No fundo, depois ir aprender a técnica é um bocadinho sistematizar, digamos assim, o que nós afinal já sabemos. Exatamente. Eu tinha muita necessidade do diálogo com o mestre, da discussão sobre o assunto, sobre o tema, sobre a técnica. Eu tinha muito essa necessidade de ser confrontada. Tanto que na Academia de Artes Visuais em Macau, quando o Nuno Barreto, que era o que foi extraordinário, pintor, que foi meu professor, chegou a ser o meu professor, me dizia, mão de mestre, eu não acabava o trabalho. Queria o diálogo, queria a emoção, queria a discussão sobre o assunto, queria algo mais que me trouxesse do que deixarem-me continuar, porque eu estava habituada a trabalhar sozinha. Mas esse termo mão de mestre era, vamos parar? Não, quando achava que eu estava a desenvolver um trabalho com muita qualidade. E eu queria muito, isto é uma certa contradição. Por um lado, para mim satisfazia-me acontecer isso, mas por outro lado, eu estava muito ansiosa da mensagem vinda do mestre. Também isso demonstra alguma insegurança? Não? Não, queria mais a afirmação, talvez, procurasse. A afirmação, mas quando ele diz mão de mestre, quer dizer que chega e está a dizer já é fantástico. E eu achava que devia partir para outra mais difícil. Tá bom. Portanto, está sempre a desafiar-se a si própria, no fundo. É sempre o desafio constante. Evoluindo, sempre num degrau à frente. E eu hoje gostei, mas eu acho que a vida e qualquer ser humano deve ter esse caminho. Seja no seu crescimento como pessoa, seja enquanto profissional, que seja de que área for. E, portanto, na pintura, para mim, é muito importante até por cruzar emoções e sentimentos. Tirou o seu curso de História da Arte aqui, com a vertente da História, na vertente de História da Arte aqui na Universidade Nova de Lisboa, uma universidade estupenda, mas curiosamente portanto, há aí uma ida para Macau, portanto, há uma ligação muito grande ao Oriente. Isso advém de que circunstância? Eu, depois do meu curso, trabalhei como investigadora, o que foi uma área que eu delirei. Entretanto, o meu marido, a convite do governo, ia periodicamente a Macau, por questões do trânsito, resolver a questão do trânsito, e um ano levou-me. Havia uma certa insistência da parte do governo na altura que ele aceitasse para ir para Macau durante 2 anos. E eu fiquei apaixonada, fui 15 dias com ele e convenci-o a aceitar por 2 anos, acabámos por estar quase 5, mas realmente foi uma paixão. Portanto, podemos dizer que o seu marido fez essa parte, esse espaço da sua carreira é apenas porque havia uma mulher por trás interessada em conhecer uma realidade muito diferente. Eu penso que contribuí para ele aceitar e estar um período lá. Porque para si também era importante. Para si também era importante. Para mim era, até porque eu tive o privilégio de trabalhar para o Instituto Cultural de Macau, onde trabalhei o encontro das duas culturas. Eu estava no património cultural, portanto foi um fascínio. E depois, sendo eu na altura não estava a pintar, mas sendo eu uma pessoa muito sensível aos hábitos, às tradições, adorei. Além de sensível, ela também é uma mulher muito sensitiva. Engraçado, dizem-me frequentemente isso no trabalho, na minha pintura. Nota-se claramente. Já agora, eu gostava de lhe perguntar, ao peito, estou História da Arte, e ao peito traz uma peça muito bonita, que, se não me engano, estou a falar da Ísis, não é? Uma deusa egípcia. Sim. Portanto, também uma ligação, tem a ver com a História da Arte, tem a ver com, enfim, com a história das religiões, com a história. Com a história, sem dúvida, sobretudo com a estética, que eu também é uma coisa que sou muito sensível. Não tem a ver com nenhum significado especial da Ísis?
Neste caso, predominou o aspecto... Apenas o aspecto. Foi, a estética, a peça em si, que também que decidiu, sem dúvida. Bom, nós temos, tal como prometemos, muito material para ver, muitas peças suas. Vamos começar a ver a primeira peça que preparamos para, enfim, ir ornamentando, digamos assim, a nossa conversa. Vamos ter o primeiro contacto, especialmente para os espectadores que não conhecem a pintura de Isabel Nunes. Vamos ter então contacto com as primeiras peças e já voltamos novamente para falar não só das formas, como também da arte e da paleta cromática.
Ora, aqui temos uma, portanto, nesta primeira peça, enfim, eu de algum modo juntei aqui um bocadinho o figurativo, há muito figurativo feminino, ali predominam de facto as figuras femininas e também o abstrato, que aliás há aqui estas duas grandes componentes, não é, na sua pintura, o abstrato, enfim, carregado de cor, mas o figurativo também, nomeadamente este figurativo feminino, com cores brutais e também simultaneamente com muito silêncio, não é? Muito véu, muito olhos existem de facto, mas há muita parte do rosto tapada. Isto tem com certeza um significado. É assim, enfim, aliás, há muito para dizer, não é? Em todas estas obras. Exato, é assim, o feminino foi sempre uma vertente que tem dominado o meu trabalho, a presença da mulher. E a presença da mulher nas suas múltiplas fases. Inclusivamente a máscara, que no final tapa a face, e pronto, os vários papéis que a mulher tem. Portanto, eu tenho pintado séries da Vênus, da Olímpia, e aqui surge a mulher realmente com o rosto meio tapado, com as questões que se colocam, os dramas do cotidiano, mas ao mesmo tempo, por detrás, mostrando algo de força, de esperança, de mensagem. Portanto, isto são algumas das minhas sugestões, porque eu penso que essencialmente na minha pintura, nestes trabalhos que vimos, se sente a presença de uma conversa em aberto com o espectador. Portanto, quando eu leio os meus quadros, eu sinto sempre que é, tal como a minha pintura, que é um fragmento daquilo que está ali. É uma parte. Portanto, estas mulheres, eu penso que haverá muito mais para dizer acerca delas. Habitualmente, que tipo de críticas ou que tipo de apreciação, digamos assim, não é? Porque a crítica às vezes dá a impressão que é muito... A palavra já em si parece que encerra algo negativo. Mas as apreciações, a forma como lhe comentam estes quadros, como é que as mulheres habitualmente encontram ou encaram estas outras mulheres que estão na tela? É muito curioso porque há uma grande empatia da parte das mulheres, há uma grande vontade, na realidade, de aquisição do quadro, inclusivamente. Portanto, eu poderei dizer que é uma adesão, e eu penso que lhes é comunicada toda essa força que falou, que eu transmito na minha pintura. Eu penso que se torna algo que se quer absorver e que daí as mulheres gostarem, agarrarem. Mas as mulheres também gostam das coisas fortes, gostam da força, mas depois também, esta força também é dada muito pela cor, não é? A cor é muito apelativa, é muito chamativa, é muito cheia de energia. Eu apaixona-me a cor, desde sempre. Para mim, a cor, inclusivamente posso dizer que muitas vezes a cor dá-me, em certos ambientes, com certas cores, dá-me uma vontade louca de pintar. Pronto, a cor, para mim, é um elemento muito importante. Muito inspirador, motivador. Impulsionador. Agora, a experiência diz-me uma coisa muito curiosa, que me é transmitida precisamente pela crítica. Eu absorvo muito a cor e a luz dos locais. Ou seja, há uma grande parte, depois de me ter sido dito isto ou de ter sido apresentado, reparei que realmente eu tenho grupos de trabalhos, por exemplo, a pintura que eu fiz em Macau, a luz e a cor é completamente diferente. Esta é a luz e a cor de Lisboa, Portugal. Que é única. É única. Que é única, isso é indiscutível. É única. Mas a nossa luz do campo também é muito bonita. É extraordinária, acho que mas eu quando falo na luz de Lisboa, eu falo na luz de Lisboa muito urbana. Eu de facto fico aqui e depois há uma luz diferente daquela que é refletida através das nossas águas, não é? Também em Lisboa. Mas depois temos uma luz muito diferente, que é a luz que é muito refletida e até refratada praticamente. Não sei se a palavra, mas acho que também se pode dizer. Também há muita refração na luz, no campo, que tem a ver com os verdes, que os mais variados são os de verdes que o nosso Portugal tem e que também dá uma tonalidade completamente diferente. A essa provavelmente não a vejo tão sensível.
Isabel, não é? Também não vai pintar com certeza para fora, não é? Não direi tanto por aí, porque eu, por enquanto, e será um tema que também que faz parte e está na minha carteira de interesses. Mas é assim, eu tenho muita coisa ainda a falar sobre os meus estudos, as minhas investigações sobre a mulher e, portanto, não pondo de lado. Mas realmente posso dizer que os verdes, eu uso predominantemente em Macau. Usa muito verde, de facto, muito vermelho. Macau. Muito verde, muito vermelho, muito amarelo e muito azul. Laranjas. É laranja. Está bem neste programa, porque nós temos aqui no nosso cenário muitas laranjas, não é? Só espero depois, quando acabar de ver o programa, que se inspire e que se sinta motivada a pintar realmente algo que tenha a ver com estes laranjas, com estes amarelos, vermelhos também. Enfim, temos aqui uma paleta de cores também bastante forte como cenário aqui deste programa. Uma das coisas que antes de falar de um quadro que não está nas nossas peças, porque não nos foi chegada, portanto, a imagem, suponho que me terá dito que não teria nada com demasiada qualidade, mas eu já vou mostrar e penso que é um quadro que está numa coleção privada, que foi adquirida por uma empresa aqui em Portugal. A forma como pinta as mulheres, as suas mulheres não são nuas, não há nu. As suas mulheres não são muito nus. São muito caras, não é? São muito rostos, são muito expressões, e eu perguntava-lhe, isso é porque é mulher e os homens encaram muitas vezes o feminino numa outra perspectiva? Isso aí posso dizer que possivelmente terá sido falha minha não enviar mais imagens. Eu pintei grandes séries da Vênus, portanto, em que aparece a mulher realmente nua, e a Olímpia. A Olímpia, a tal mulher que aparece nua, que olha, que enfrenta o público. Eu dependo da fase. Talvez agora esteja numa fase em que retomei e quis trabalhar mais o rosto. Não... E também podemos ver que há ali muita figura histórica, não é? Daquelas mulheres há muitas figuras históricas. Mas tem uma explicação. E tem uma explicação. Eu, na última exposição que eu fiz, em Lisboa, eu entendi que queria fazer algo que fosse buscar algum património que nós tivéssemos no Museu da Arte Antiga, as nossas raízes. Eu tenho uma certa preocupação no meu trabalho de cruzar a informação histórica. Acho que a estética pode contribuir com algo mais para o conhecimento também. Não deixando de usufruir de ser um quadro e aliás, a estética e a forma têm determinado, não é? Têm sido relevantes para várias, para o alterar de correntes ao longo de toda a nossa história, não é? A todos os níveis, na pintura, na escrita. Absolutamente. E, portanto, levada por esse ânimo, fui ao Museu da Arte Antiga e achei que tínhamos uma peça que é algo de precioso do Velázquez, a Dona Mariana da Áustria. E então resolvi fazer uma exposição que propunha e sugeria como que um itinerário no museu. Daí eu ter pintado vários rostos, vários retratos, no final, derivados da Dona Mariana da Áustria, mas é o retrato, a sala do retrato. E, portanto, nem o Velázquez sabia, não é? Que ainda acabava por influenciar, digamos assim, a sua pintura. É caso para dizer, não é? Pois tem razão que nós aqui já temos, portanto, na capa deste seu livro, Isabel Nunes, um percurso em pintura, na pintura e na vida. Aqui já temos, de facto, nus. E também temos depois noutras peças, mas temos muito rosto. Eu queria aqui mostrar particularmente neste seu livro um quadro que é belíssimo. Vamos ver se eu apanho aqui com alguma facilidade, aqui no princípio, está aqui, que é uma explosão de cor, não é? Eu acho que diria que isto é uma verdadeira explosão de cor. Talvez aqui o nosso realizador consiga apanhar, é belíssimo. É um quadro que está, portanto, na BP, foi adquirido ou foi encomendado. Então, o facto é que gostava muito que o comentasse, que dissesse o que é que temos aqui. Aqui o que é que lhe foi pedido? Olha, foi um desafio extraordinário. Isto foi o departamento de gás, que resolveu, tinha de desenvolver uma ação,
Portanto, eu não sei dizer exatamente o nome, sei que no final do ano as empresas reúnem-se e têm aquelas ações que fazem um balanço do ano. Durante esse ano, a administradora portuguesa, aliás, a administradora tinha estado em Portugal, era americana, e tinha desenvolvido o tema da diversidade e inclusão. E o Departamento do Gás decidiu convidar um pintor, que fui eu, fazendo uma proposta. Ia ser entregue a cada elemento do departamento, eles eram 11 funcionários, ia ser dado um papel e lápis de cor, e cada um faria um desenho. E depois o pintor iria recolher esses desenhos e fazer um trabalho, mostrando a tal diversidade e a tal inclusão. Mas que ideia curiosíssima. Eu acho extraordinário. De modo, portanto, eu fiquei a decidir qual o tamanho do papel, porque eu tinha como obrigação fazer depois uma serigrafia, que cada um recebesse uma serigrafia. Tinha que estar tudo presente e depois poderia apagar tudo que eu quisesse. Teria, para esse caso, ser um fotógrafo que acompanhava a minha pintura. Eu, fazendo as contas do tamanho da tela para fazer uma serigrafia, decidi dar a cada um papelinho de 6 centímetros, realmente era uma coisa mínima. É uma coisa minúscula, não é? Mas era um quadradinho, cada um faria o seu desenho. Cada um faria uma ínfima parte de um desenho, não é? Não. Pelo contrário, tenha o tamanho que tiver. Não imaginou, cada um apresentou-me que foi uma... Eu não dormi nessa noite. Cada um apresentou-me um desenho, uma casinha, uma rua, um carro, uma árvore, as flores, tinha tudo naquele bocadinho e todas as cores de caixa de lápis. Eu tive muito... Na altura, tinha um prazo e entregaram-me os desenhos com muito pouco tempo. Tão pouco tempo que eu fiz um diário. Fez um diário? Um diário pela atenção em que eu estava a trabalhar. E então resolvi pintar este trabalho, aproveitando a sugestão, em vez de apagar, apenas apaguei os que não me entregaram nada, deixei em cores lisas, porque cada um aproveitei a sugestão de cada desenho, desenvolvendo. E depois o meu conceito foi no sentido da união, a esfera, e da empresa, o intercâmbio entre a família e a empresa, essa tal explosão de ideias, de sentimentos que faz crescer a empresa. E, portanto, é curioso, eu volto novamente a mostrar, porque agora que eu acho que já sabemos a história, talvez seja muito curioso nós voltarmos, não é? A olhar este quadro, exato, que é, enfim, que é riquíssimo, e talvez aqui então percebamos porque é que aqui está esta diversidade, esta junção de formas, de cores, de significados, enfim. Repare como existe aí no final 2 esferas, mais, mas as pequenas, que é como o mundo familiar, o mundo de cada elemento que ali trabalha, e depois a grande, a explosão, que depois há ali uma explosão de ideias, a empresa que cresce, as ideias, aquilo que cada um pode contribuir. Helena, eu vou fazer uma à parte, se me permite, que é assim, na altura fui convidada para apresentar o trabalho, porque o departamento gostou muito, o chefe do departamento, e pediu-me para o apresentar. O departamento era ibérico, portanto havia que fazer tradução em simultâneo, e eu entendi por bem os primeiros 5, 10 minutos explicar porque é que tinha dado um papelinho tão pequenino, porque é que era o quadrado. E as pessoas, ao fim de 5 minutos, começaram-se a mexer na cadeira, não é? Aquela já... E eu explico que tinha feito o diário e passei a apresentar a primeira página do diário, e são projetadas as imagens do meu primeiro trabalho e do início do trabalho. E então foi muito engraçado aquela ansiedade de voltar numa satisfação em pleno. Cada um via o seu trabalho, cada um via o desenvolvimento. Olha, foi engraçadíssimo, aquilo realmente portanto, resultou. afinal, aquela agitação